Feliz noite, iniciando mais uma noite da oração do perdão. Hoje vamos abrir essa live, né, falando um pouquinho sobre as características das mulheres que desenvolvem aí a síndrome dos ovários policísticos. Oi, Manu. Oi, Amanda. Feliz noite, gatona. E você, tá bem? Tá usando direitinho o floral com óleo essencial? Já sentiu a diferença? Boa noite, Amanda linda. Meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eu fiz até um post hoje, né, sobre ovários policísticos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E interessante que nada é por acaso, né? Mas eu também não programei isso, né? Quando eu vi hoje a oração dia 19, né? Hoje é dia 19. Hoje é dia 19, então dia ímpar. Dia ímpar a gente tá fazendo pra mãe, né, as meninas? Né, meninas? Ontem a gente fez pra mãe ou pro pai? Me perdi agora. Ai, que legal, Amanda, que seu floral chega amanhã. Amando tudo, senti muito. Ontem a gente fez pra mãe ou pro pai a oração? Me perdi agora. Ontem a gente fez pro pai, não foi? Hoje a gente vai fazer pra mãe. Coloquei o pôster errado, então. Porque eu cheguei correndo, meninas. Cheguei da academia. Olha, tô uma mocinha muito comportada. Ontem a gente fez pro pai, né, Amanda? Tava aqui baixando a aula de ontem da academia. Eu vou ver se eu consigo baixar ainda hoje, tá, meninas? Mas parei pela metade porque deu a hora e eu falei assim, eu vou pra minha aula de dança. Porque como eu sei que eu tenho resistência, então sempre no horário vai ter esses ocorridos, né? E a gente tem que colocar prioridade, porque senão eu vou voltar pro meu padrão anterior, que nunca tenho tempo pra ir aí pra uma academia. E é muito necessário, né? Então, meninas, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre os ovários policísticos. Quem tiver aí ovários policísticos, vai me falando aí, eu tenho. Esse post, né, com pouco tempo, ele já teve muitas curtidas, mensagens chegando, eu tenho, né, SPO, enfim. Oi, Carol, feliz noite. E meninas, então, né, como eu relatei lá no post, uma das características das mulheres, né, que tem ovário policísticos, normalmente, tá? Nada é absoluto, por isso que a gente tem que analisar o indivíduo, né, como único. Mas a maioria das mulheres são mulheres de energia Yang, né, que são essas mulheres que a gente diz que é a energia masculina, que é a mulher mais ativa, a mulher que toma tudo pra si, a mulher que é bem dinâmica. Essas mulheres normalmente elas acabam fazendo mais pelo outro do que por ela mesma, em dois sentidos, tá? Ou pela família, ou no caso de um parceiro, é aquela mulher que sempre faz mais e acaba até não sendo reconhecida. E também é aquela mulher controladora, né? Que quer estar no controle de todas as coisas. Inclusive, essa consciência, né? Esse achar que está no controle de todas as coisas é uma ilusão, que a gente não tem o controle de todas as coisas. E essa mulher acaba aí indo para um nível de ansiedade, né, muito alto. Outra característica também, essa mulher ela é muito crítica, tá? Tanto como com os outros, então ela é vista como a cri-cri, como a chata, como a controladora mesmo. E ela também é crítica com ela mesma.
até não se reconhecendo, né? Quando alguém fala que o trabalho dela é muito bom, que ela é muito boa nisso que ela faz, né? Ela acaba não se reconhecendo, ela fala, né? Ela não se reconhece. E o que tem por trás, né? Que a gente já sabe que o nosso corpo, tudo que ele desenvolve, né? Pode ser um espirro, gente. Até mesmo quando a gente mexe no nariz, ali tem uma linguagem invisível, né? Quando a gente tá conversando e que a gente começa a mexer no nariz, é porque a gente meio que não tá acreditando muito no que aquela pessoa tá falando. A gente tá sentindo um ar de perigo. Por isso que o nariz, a gente começa a mexer no nariz. Não é à toa, né, que os animais, eles tem o faro muito bom. Então, nós, seres humanos, também não. Só que a gente acaba não tendo consciência disso. Então, fica aí uma curiosidade para vocês. Então, o que tem, né? A linguagem invisível por detrás das mulheres que desenvolve os ovários policísticos. Essa mulher, ela tem problemas, né? Com o pai. Aquele pai que foi muito autoritário, aquele pai que foi muito ausente. E meninas, não se enganem, tá? O pai ausente não é aquele pai ou porque você não conviveu com esse pai, ou esse pai viveu muito fora de casa. Às vezes o pai, fisicamente falando, ele é sim presente, mas não é aquele pai que você, quando criança, tá? Que essas interpretações, elas se desenvolvem tudo na fase, na primeira infância, dentro do ventre da mãe. Então, a criança sentiu que ela não era vista pelo pai, que o pai não era aquele pai que dava atenção, que chegava, que brincava, né? Às vezes, esse pai, sim, podia ser um pai bonzinho, amoroso, mas talvez ele era muito ausente porque trabalhava muito, né? Então, a adulta de hoje entende essa ausência do pai, né? Porque ele trabalhava muito, enfim, mas a criança, por mais que a mamãe talvez falasse, o seu pai tá trabalhando, o papai tá trabalhando, mas a criança sentiu essa ausência da figura paterna, né? Também pode ter sido aquele pai que ele não era o homem ativo na relação. A mãe que dava as ordens, a mãe que tomava a frente. Então, era esse pai mais passivo, né? Ou realmente, esse pai que realmente não era o provedor da casa. E a mulher, né, que desenvolveu os ovários policísticos, ela pode ter interpretado, né, que um julgamento diante desse pai. Né? Ela pode até ter assumido inconscientemente o lugar desse marido. Ela virou o marido da mãe, né? Claro que aqui não dá para eu explicar muito bem, né, meninas? Mas vocês entendem quando eu falo, até pela constelação familiar, onde a filha tomou o lugar do pai, né? Então, muitas vezes é aquela filha que ela protegia a mãe, né? Acabou indo trabalhar cedo também. E o que acontece, né, meninas? A maioria das mulheres Yan, o que elas acabam atraindo amorosamente nos relacionamentos? Esses homens mais Yin, esses homens mais passivos, esses homens onde você que tem atitude, muitas vezes você que é a provedora também, né? E aí tem uma historinha, porque na realidade, ao mesmo tempo que eu posso ter olhado para o meu pai e ter julgado, né, como errado, que o homem não deveria agir dessa forma, mas o nosso pai, ele é o nosso primeiro homem. Então, por mais que a gente julgue como errado, como negativo, no nosso subconsciente está gravado aquilo
como homem, como esposo. Então a gente acaba, mesmo que a gente não queira, não é esse perfil de homem que eu gostaria, mas Verali, eu acabo atraindo aqueles homens que é cheio de problemas, eu preciso acabar ajudando, dando conselho, enfim, por aí vai, né, meninas? E qual é o caminho que a gente pode ir trabalhando para até curar mesmo pela raiz, né, os ovários policísticos? A gente tem que liberar perdão para esse pai, né? Começar a olhar mais para si, né? Que ao mesmo tempo que essa mulher de atitude controladora, mandona, mas por ter tido uma figura de pai ausente, ela não está vivendo na essência dela. Então, muitas vezes ela está em uma profissão, porque é aquela profissão que traz, né, o financeiro dela. Talvez ela é aquela que está cuidando de uma mãe, né? E não que você vai deixar de cuidar da mãe. E quando eu falo liberar perdão para esse pai, é a criança, tá? Às vezes você adulta pode falar assim, não tenho, já entendi, não guardo mágoa do meu pai. Então, você é adulta, mas a criança não. Então, quando eu falo liberar perdão, isso tem uma consciência muito mais expandida, como eu gosto de falar, né? Porque não é, tá bom, entendi, né? Meu pai trabalhava muito para até trazer o melhor para casa. Não, eu perdoo meu pai. Não, gente, não é assim, né? Isso é o nosso consciente, é o nosso racional, é a nossa adulta. A gente tem que ir lá na base, a gente tem que acessar a criança ferida, a gente tem que ressignificar essa criança ferida. Mas, Verali, realmente, meu pai abandonou minha mãe, meu pai era um pai autoritário ao extremo, não respeitava nem minha mãe, nem os filhos, enfim. Eu sinto raiva do meu pai, né? E não tem como perdoar o que meu pai fez. Então, mas o perdão, ele vai além disso, né? Você não é obrigada a voltar a falar com seu pai, a amar seu pai. Não é que você vai achar correto o que o seu pai fez, mas você vai ver toda a história de vocês, né? De outro ponto, né? De outro lugar. Então você vai trazer leveza e uma outra consciência para toda a sua história. Aí sim, aí você vai pro seu feminino, aí você vai, né, ter uma soltura, porque a gente trabalha a cura com o pai, né, que não adianta, eu constelei. Gente, não é só um tipo de terapia, né? As terapias, é por isso que é o nome, integrativas. As terapias, elas se completam, né? Então a constelação, ela faz aquele movimento, ela até mostra para você o emaranhado, mas se você não tem uma expansão da consciência, né, sobre se você não vai e não acessa e não cura essas feridas, esses traumas, mesmo que você ache que não tem, mas se você desenvolveu ovário policístico, você tem que olhar para esse pai, né? E a resposta tá lá na criança. Tem que ter a cura também a nível celular, é onde a gente vai e trata a criança ferida, né? A nossa criança interior. E como adulta, como todas as nossas experiências, não só, né, com esse pai, as experiências que as nossas ancestras traz desses homens, né, também, que quem é do caminho do autoconhecimento sabe que a gente traz experiências dessas nossas ancestras e tá lá gravadas no nosso útero, né? E então a gente tem que fazer a limpeza do útero, e devido a gente ter, né, trazido essa carga de experiência
dessas nossas ancestras, esse olhar sobre o nosso pai, a gente também acabou manifestando determinados tipos de relacionamentos, né? Então essas memórias também estão gravadas no seu útero, as memórias dos antigos relacionamentos, ou até quem tá em um relacionamento, né, se escolheram estar junto, mas Verali, eu não sei o que acontece, vira e mexe, a gente se desentende, nossa, parece que é uma energia que chega para mim, chega para ele, ou a casa fica com uma energia. Por quê? Porque todas essas memórias estão no seu útero e a mulher tem aí também que olhar e limpar as memórias do útero. Então, meninas, a minha sugestão né, tem sim o tratamento para quem escolhe, né, da medicina tradicional, mas tem aí também o tratamento da medicina da ginecologia natural, que é através das ervas, através das vaporizações, né? Enfim, tem muitas coisas que você pode para ir tratando mesmo pela raiz, mas sobretudo olhar para a sua essência feminina, curar esse pai, curar essa criança ferida e fazer a limpeza do útero. E assim você vai, mesmo que você fale, Verali, mas eu não posso, né? Eu ainda preciso cuidar da minha mãe, ou eu que em um relacionamento ou na minha vida, eu que tomo a frente das coisas, tá tudo bem. Mas você não vai continuar com esse movimento com a sua consciência antiga, e sim com uma nova consciência e com todas essas limpezas, né, energéticas. Então, meninas, fica aí, né, a sugestão para vocês. Se vocês se viram, né, em uma dessas características, se você tem ovários policísticos e já fez um monte de tratamentos e volta, então se abra para um novo, se abra para algo que você nunca fez, né? E experimenta, né? Quando a gente escolhe diferente, nós temos resultados diferentes também, tá? De não ser reconhecida, isso é horrível mesmo, né? A gente se sente assim, a gente fala, gente, eu já passei por isso, né? Graças a Deus, é onde a gente entra pro autoconhecimento, sabe, Manu? E a gente vai entendendo, porque nós também fazemos movimentos para não ser reconhecida, e isso é inconsciente. E a partir do momento que a gente se coloca no nosso lugar, que a gente entende como a gente funciona, né? Porque no fundo, a gente não se reconhece. A gente também não se acha tão boa, ou a gente sempre, como eu falei, né, auto se critica, falava assim, nossa, mas eu poderia ter feito diferente. A gente carrega um sentimento também, nós com nós mesma, de não se reconhecer. Então, por isso que a gente atrai essas pessoas, né? Mas esse reconhecimento é porque lá a sua menina, a sua criança não se sentiu reconhecida pelo pai. E isso pode ter acontecido na descoberta da gestação, né? Onde você era menina e o papai queria menino, aonde o papai mesmo, né, abandonou a mamãe, enfim, você achava que o pai só dava mais atenção para os seus irmãos. Então, tem tudo isso, né? Tem a descoberta da gestação, tem qual o sexo que gostaria. Então, assim, por isso que a análise, ela é muito individual. Mas é assim, meninas, certeza. Mulheres que têm problemas ovários, útero, trompas, tudo tem problemas com o pai, tá? Como eu falei, mesmo aquele pai, nossa, Verali, meu pai é tão bonzinho. Então, só que esse bonzinho, você
não se sentia tão segura com esse masculino, né? Ele não era um masculino forte. O contrário de autoritário. Era bonzinho, né? Mas não era esse masculino que você se sentia provida, segura. Era aquele pai que você até tem dó. Aí tudo isso também são características que você vai criando uma dinâmica de uma mulher yang, né? Uma mulher que só atrai parceiros também, talvez com esse perfil, né? Ou parceiros que realmente relacionamentos abusivos, né? Onde você é aquela que faz e não é reconhecida. Então, assim, não tem uma coisa certa, né? O mais certo é esse, que tem que olhar para esse masculino. Mas aí a gente tem que ver o seu histórico de vida desde a gestação para entender aonde aí essa criança não se sentiu nutrida, né? Não sentiu a ausência desse pai, enfim. Boa noite, dona Hilda. Feliz noite, Edna. Entrou bastante gente, Silvana. Então, meninas, vamos voltar para nossa essência feminina. Vamos entender melhor que somos mulheres, que temos ciclos, né? Somos cíclicas. Olha, uma chave super poderosa, meninas, é entender qual o ciclo que você tá. O ciclo menstrual, pós-menstruação, ovulação, pré-menstruação. A chave do nosso sucesso feminino, da nossa essência, da gente se entender, da gente se respeitar, da gente fazer planos, né? Projetos, sabendo que um ciclo ele tá chegando e nesse ciclo eu atuo dessa forma e não é errado, não é que eu não sou boa o suficiente, não é que eu sou doida, né? Enfim, não é que eu sou bipolar. A gente entendendo esses nossos ciclos, a gente vai para a raiz da nossa essência feminina, que ela é muito poderosa sim, muito forte sim, mas do lugar de mulher, né? De mulher parceira, de mulher que se reconhece, que se valoriza e não gerando uma competição entre esse masculino ou até ficando maior do que esse masculino e trazendo aí todos esses problemas que muitas mulheres têm, né? Problemas aí nos órgãos útero, ovários, trompas, desenvolvendo câncer, tudo isso olhar pro masculino, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar a nossa oração hoje? Então hoje é o dia ímpar, tá? Desculpa, eu coloquei que era pro pai, mas hoje é pra mãe. É porque o mês passado o dia ímpar era o pai. E hoje eu me atrasei um pouquinho, por causa aí que cheguei tarde da academia. E então eu postei errado. Mas hoje a gente fez ontem pro pai, então amanhã e hoje a gente vai fazer pra mãe, tá? Então, o quanto será que você carrega, né, alguma interpretação dessa mulher, né, que talvez sofreu com esse masculino, né, ou por ter sido abandonada, ou porque ela não se sentia reconhecida, né, aquela mulher que fazia tudo e o seu pai não reconhecia ela, né, essa mulher que foi abandonada. Então, como é que você olha para essa mulher referente ao seu pai, né? Então, peça aí para os seus anjos, né, para a energia da lua, essa energia feminina, ancestral, né, te mostrar o que será que você traz dessa mãe, da sua linhagem feminina que está afetando aí, né, o seu ovário, né, ou qualquer outra dificuldade que você tenha, né, o de não se sentir nutrida, né. Com a mãe a gente aprende tudo,
né? Porque a mãe, a gente tá lá, ó, 9 ou 6, 7, não importa, 8, 9 meses dentro da barriguinha da mãe. Então, com essa mãe, a gente acaba aprendendo tudo, né? O útero é a nossa grande história, é a grande escola da vida, né? O momento gestacional. A mãe é a primeira pessoa que nos dá a nutrição, né? Então, você sente, não agora adulta, mas será que a sua criança se sentiu nutrida por essa mãe, se sentiu reconhecida por essa mãe, se sentiu amada por essa mãe, né? Então, pede aí, né? Ou se você já tem um motivo que você fala, não, Verali, eu tenho que trabalhar, né? Essa situação com a minha mãe. Então, vamos aí fazer essa oração do perdão, tá? Para quem é nova por aqui, essa oração do perdão é da professora Cristina Cairo, e onde ela nos ensina a fazer por 3 meses, tá? 90 dias, a oração do perdão, um dia para a mãe, um dia para o pai, porque é o tempo que a nossa psique leva, né, para fazer essa mudança e liberar todos esses julgamentos, né, toda essa culpa também, né, porque ela nos ensina que todos os filhos culpa os pais que te deram a vida, e isso é inconsciente, né, mas qualquer tipo de problema que você tenha, emocional, físico, material, financeiro, tá tudo ligado com a sua raiz, e a sua raiz é o seu pai e a sua mãe. Então, por isso que ela nos sugestiona a fazer por 3 meses, porque mesmo que você não saiba, acontece essa liberação inconscientemente. E esse também é mais um caminho, tá? Então, por isso que a gente tá aqui nessa jornada já tem um tempinho mesmo. E meninas, só para fechar, né? Para quem tem ovários policísticos, né? Não é só o órgão, né? O ovário. Essa mulher que é muito yang, que toma a frente de tudo, que não é reconhecida, o quanto o emocional dessa mulher tá desequilibrado, né? Então, por isso também é interessante curar essas memórias pela raiz, não só pelo ovário, mas pelo seu emocional também. Então, fica aí a dica. Quem sentir no coração, quiser maiores informações, me chama aí pelo direct. Quem ainda não viu o post, né, que eu fiz hoje, lá no texto tem mais explicações, tá bom? Então, vamos lá, meninas, fechando os nossos olhinhos agora, fazendo uma respiração profunda, lenta, ritmada. Vai respirando e vai sentindo o seu corpo, vai se visualizando, intencionando, acreditando que os seus pés estão em uma grama bem verdinha e você respira e sente esse cheiro da natureza. Você pode até sentir o cheiro da terra molhada e vai se conectando com a medicina da terra, vai se conectando com essa liberdade, né? Que essa natureza, que esse campo verde nos proporciona. Vai se conectando com a sua mãe, com essa mulher que te deu a vida. E mesmo que você acredite que você não tenha nada para perdoar, chama pelos seus anjos e fala: olha, eu não sei o que é, qual foi o momento, mas eu me abro para liberar,
esse perdão, para começar a olhar a minha mãe de outro lugar, com os olhos de luz. Ou se você é aquela filha que fala, Verali, não tem como perdoar minha mãe, você não sabe o que ela fez. Chama pelos seus anjos e pede ajuda, né? Pede para que você libere esse perdão, que chegue para você uma nova consciência de aceitar, de respeitar a história de vocês, o destino dessa mãe, e que você pode seguir sim a sua vida de forma diferente, mas para você estar inteira, com saúde, com a força que vem desse feminino, que é a força do gerar, não só gerar uma vida, mas gerar projetos, de ser nutrida. Essa energia de criatividade. Então pede para o seu anjo, ou para essa consciência maior, de acordo com o seu credo, que você confia, que você acredita que pode te ajudar. E vai respirando. E vai olhando para essa mãe. E mentalmente, mesmo sem entender, que essa oração possa ser incorporada nas suas células, para que toda essa movimentação, todas essas energias, memórias, traumas negativos possam ser liberados, limpos, ressignificados da maneira melhor e mais elevada. Deixa que essa oração, que essa energia de cura, que é uma energia inteligente, possa fluir no seu corpo, na sua vida, na relação com a sua mãe. E mentalmente você repete: Mãe, eu perdoo você. Por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias, e eu aprendi a amá-la e deixá-la ir da minha mente. Você precisa viver suas próprias lições, e eu também. Eu perdoo você, mãe. Me perdoe em nome de Deus. Agora, vá ser feliz para que eu seja também. Que Deus a proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desapareceram do meu coração e só há luz e paz em minha vida. Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja, mãe. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo da minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz, mãe. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei
que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas, para que sigam seus próprios sonhos e os seus próprios erros. Não quero mais controlar nada, nem ninguém. Por isso, peço que me perdoe e me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Mãe, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Mãe, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Mãe, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. E respira. E faz um gesto como se estivesse agradecendo essa mãe, liberando a sua mãe, liberando você. E vai sentindo o seu corpo. E vai sentindo o seu corpo mais leve. Respira e vai trazendo para dentro de você essa paz, essa nova consciência, esse entendimento. Respira e vai voltando pro aqui e pro agora, se sentindo bem, se sentindo muito, muito bem. E abre os olhos e vai me falando aí se você está bem. Bebam água, tá? Porque isso é uma limpeza também, é um tratamento energético. Eu coloco essa intenção, né? Nesses encontros. Então, tomem bastante água para essa limpeza liberar mais, né? Todas essas memórias aí, tá bom? E é isso, meninas. Meninas, amanhã a oração do perdão vai ser mais cedo, tá? Porque eu vou ter um atendimento tarde, porque a pessoa não é aqui do Brasil e o fuso, eu tive que marcar a sessão para as 9 horas da noite aqui do Brasil. Então a oração do perdão acho que vai ser umas 7h30 da noite, tá bom? Então até amanhã, um super beijo de luz e gratidão por você aqui. Tchau, tchau, meninas. Bom descanso. Até amanhã. Tchau.